paz do Senhor, que a alegria do Senhor possa inundar o teu coração nesta manhã, amém? Que você possa estar cada dia mais perto do Senhor, amém? Glorificado o nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia, Senhor, nós te adoramos nesta manhã, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, Pai. Queremos, Senhor, dizer esta manhã que confiamos em Ti, Senhor. Apesar de todas as dificuldades, Pai, nós confiamos em Ti. E aquele que confia em Ti, ele permanece firme como os montes de Sião. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa visitar a tua casa, o teu coração nesta manhã. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Parem-se diante dele na terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos,
Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia. Não dá pra viver sem o Senhor, amém? Aleluia. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele na terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele na terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus, por esta manhã. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua casa, Senhor. Senhor, obrigada pela tua presença. Obrigada porque tu és fiel, Senhor, para conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Olá, meus irmãos. Bom dia. Um dia de domingo para você. Seja bem-vindo. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã especial de domingo, nossa escola bíblica dominical. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos da igreja, meus amigos que estão acompanhando, outras pessoas. Deus possa nos abençoar. Nós vamos hoje estar trabalhando o Salmo 2º. Você já pode começar a abrir a sua Bíblia e, como eu falei desde o início dessa sequência do estudo do livro dos Salmos, hoje é o 8º estudo e último. Estamos nos despedindo do livro de Salmos hoje e vamos estar começando um estudo especial primeiro no tabernáculo, a construção do tabernáculo, para nós entrarmos no livro de Levítico. É um livro bem que os irmãos têm dificuldade, não é por acaso, é um livro muito difícil mesmo, e eu espero que você esteja acompanhando, entendendo o livro dos Salmos, e é o mesmo objetivo que nós temos agora com o livro de Levítico, tá ok? Nós vamos começar na outra semana, e é um prazer muito grande compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Vamos estar orando agora e depois nós vamos começar a nossa escola bíblica. E lá pelo meio eu tenho uma surpresinha para você. Você não vai se arrepender acompanhando o vídeo direitinho. Nós temos uma surpresa para você lá pelo meio da aula, tá ok? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te pedir que o Senhor nos oriente nesta aula, a mim, aquilo que o Senhor já me deu, que eu, ó Deus, me preparei, que o Senhor compartilhe com os meus irmãos e me livra de falar coisas que não vêm de Ti, Senhor.
que eu seja fiel às Escrituras, que eu tenha bom senso, que o Senhor nos abençoe, Pai, os irmãos que estão ouvindo, amigos, que o Senhor derrame luz e que eles possam entender e aprender. Queremos orar também, Senhor, que o Senhor abençoe a família do Mohamed, que, ó Deus, ainda está de luto pela passagem da dona Silvia para a eternidade, a promoção da tua serva. Obrigado por aquele sepultamento tão maravilhoso, onde o Senhor trouxe paz e a tua graça, só tu mesmo, Espírito Santo. O Senhor abençoe as pessoas que estão doentes. Senhor, toca na vida de cada um, Senhor, seja qual for a enfermidade, que o Senhor possa estar estendendo a tua mão. Queremos pedir pelas famílias da igreja, dos nossos amigos, que o Senhor abençoe, nos abençoe não somente com saúde física, mas com saúde espiritual. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Quero orar, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Eu sou Elias, pastor da Igreja Batista Permanecer. Se você não me conhece, tá aí conhecendo esse paraibano, tá? Ó, aqui, ó, passar a mão aqui na careca. Tá bom? Vamos lá, eu vou colocar na tela aí para vocês o Salmo. Vamos estar lendo juntos. Vamos voltar aqui, eu deixei lá no final. Vamos ver, então. Eu vou voltar aqui para a tela e vou diminuir essa tela e vou ficar aqui no cantinho para ler juntamente com você esse texto tão maravilhoso da palavra do Senhor. Ok? Então, a palavra do Senhor diz assim: porque as nações se enfurecem tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles, então em sua ira ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu reino, trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu gerei. Basta pedir, lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Então, o objetivo hoje da aula, alguns objetivos importantes. Depois que nós estudarmos este salmo, você estará apto ao quê? Pelo menos ao objetivo do estudo. Deus nos ajude a alcançá-lo. Palavras e dados importantes, como nós temos falado no livro dos Salmos. E esse salmo é um salmo que não tem muitas figuras, pouquíssimas figuras. Nós vamos ver isto. O outro gênero literário, nós sabemos que se está no livro dos Salmos é porque tem já o gênero literário maior, que é poesia. E vamos ver o outro gênero literário, que tipo de salmo é este, que nós vamos estar estudando hoje, o Salmo 2. As suas divisões, mostrar as divisões desse salmo, a sua mensagem, que é muito importante, é o condensamento do salmo em uma frase. Qual a mensagem, qual o assunto que o salmista está tratando e as suas aplicações. E isso é importante demais, irmãos. Então a gente tem que entender o que Deus falou no passado e a atualização disto para as nossas vidas, tá ok? Então esses são os nossos objetivos. Eu vou voltar aqui para a tela maior. Estou aqui de novo na tela maior. Então nós vamos trabalhar este salmo. Trabalhar o Salmo 2. Eu convido vocês a participarem dessa caminhada comigo. Veja, aquilo que nós temos falado desde o primeiro dia, quando você lê o livro dos Salmos. Vou tomar minha água aqui.
Quando você lê e medita no livro dos Salmos, você vai estar tendo alguns ganhos. Primeiro, a felicidade verdadeira. Então, no Salmo 1 vai falar: aquele que medita, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quando eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, eu vou ser bem-aventurado. A palavra traduzida no português muitas vezes é feliz ou bem-aventurado, mas a palavra no original significa muito mais que isso, é virtuoso, ou seja, cheio da virtude de Deus, cheio da própria pessoa do Senhor. Isso vai se manifestar na minha forma de agir, nas minhas palavras, no meu caminhar, no trato com o semelhante e assim por diante. E a segunda coisa, o ganho muito grande, que nós vamos ver no Salmo 2 agora, que é o quê? O ganho da santidade. Porque nós vamos falar que esse Salmo está tratando da soberania do Rei do Universo e do seu ungido, que é rei também. Como se fosse um rei normal, humano, e o seu filho que vai assumir no seu lugar. Sendo que nós sabemos, biblicamente, que tanto o pai como o filho são eternos, porque os dois são Deus, não são dois deuses. É um Deus só e que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para você que está me ouvindo pela primeira vez ou nunca teve uma explicação sobre a Trindade, deixa eu só dar uma pincelada. Veja, quando filosoficamente nós falamos de definição, ok, nós estamos definindo algo, né? Por exemplo, na Bíblia, diz lá no capítulo 11 aos Hebreus: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se viram. Isso é uma definição de fé. Agora, se eu coloco algo que eu não consigo definir, eu uso de metáforas. E esse é o exemplo clássico da Trindade. Você não tem a doutrina explicada, sistematizada na Bíblia. Você não tem. Mas você tem o que? A manifestação dela. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Imagine que você tem do barro, você faz a telha, você faz o tijolo e você faz a cerâmica da casa. Se eu perguntar para você, telha é barro, você vai falar é. Se eu perguntar para você, tijolo é barro, você vai falar é. E cerâmica da mesma forma. Agora, se eu perguntar para você, a telha tem o mesmo papel ou função da cerâmica? Você vai falar não, telha é para cobrir a casa. E a cerâmica é para fazer o piso. E o tijolo é para subir as paredes. Pois é, vamos supor que Deus seja barro. Então, Deus barro Filho, Deus barro Espírito Santo e Deus barro Pai. Todos os 3, como eu perguntei, se a telha, se o tijolo e se a cerâmica são barro. Vocês falaram que sim, e eu concordo. São formados do barro, a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa, Deus. Agora, é a mesma funcionalidade? Não, porque são pessoas diferentes. Essa é uma coisa assim inexplicável, logicamente, na lógica humana. Então, os 3, cada um, Pai tem uma função, o Filho tem outra e o Espírito tem outra. Eles são 3 pessoas e um só Deus. É o milagre da Trindade e da triunidade do Senhor. Tá ok? Então, aqui no Salmo 2 vai mostrar o quê? Que nós temos a soberania de Deus e nós temos que nos submeter à soberania de Deus para termos felicidade verdadeira. Ou seja, aprendemos no Salmo 1 as doutrinas do Senhor e agora é pôr em prática, porque nós, na prática, cremos que aquilo é verdade e nos submetemos ao Senhor. E isso se chama o que? Uma vida santa, separada para Deus. São os 2 ganhos do livro dos Salmos. Nós temos o que? No livro dos Salmos nós temos o ganho da verdadeira felicidade e da verdadeira santidade. Dá para entender, por exemplo, porque a oração ela compõe isso e busca do Senhor a força. Não é a oração sozinha, é o que? É se encher da doutrina do Senhor, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, e em segundo lugar, se submetendo àquilo que Deus põe em sua doutrina, à própria pessoa do Senhor.
Para isso aí eu vou ter que orar, mas a oração sozinha não consegue isso. O jejum sozinho não consegue isso. Eu preciso me encher da palavra e preciso orar para cumprir a vontade do Senhor, na força do Espírito Santo. Dá para entender isso? Então, o livro dos Salmos também é um livro de poesia e eu tenho que interpretar conforme uma poesia. Eu não posso ter uma interpretação de uma poesia igual, por exemplo, a um texto jurídico. Não dá, são diferentes. Ou então a um jornal, que eu pego um jornal e são notícias, fatos colocados ali. Eu não posso, por exemplo, eu também não posso fazer uma interpretação das epístolas paulinas como eu faço do livro dos Salmos. Não posso fazer isso. Então tem que saber qual é o gênero literário, a forma a linguagem que Deus usa no livro dos Salmos. E dentro da poesia hebraica eu tenho duas coisas importantes. O paralelismo, que é a estruturação do texto, seja enfatizando, né? Por exemplo, nós falamos aqui do Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, então está enfatizando. Mas eu posso ter também de contraste. Não é? Eu posso ter, no livro de Provérbios, por exemplo, o filho sábio é a alegria da sua mãe, mas o insensato é a sua desgraça. Está vendo o contraste das duas ideias? O filho sábio é a alegria da mãe, o filho insensato é a sua desgraça, a sua vergonha. Não é? Então, é um paralelismo. Eu posso ter de ênfase ou de contraste. E também as figuras. Nós vimos aqui vários tipos de figuras. Por exemplo, no Salmo 90, 12, nós vimos que o justo florescerá como a palmeira. Então tem que entender o que é uma palmeira, como uma palmeira floresce, para entender a linguagem do poeta bíblico. E também crescerá como o cedro do Líbano. Né? E eu tenho que entender como essa árvore cresce para entender o que ele está falando. Isso nós vimos. E é interessante nós notarmos agora, né, no Salmo 2, que ele também termina com bem-aventurado. Quer ver? Vamos voltar aqui ao Salmo 2. E na minha tradução, eu pus aqui, veja aí, no Salmo 2, a última parte: sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, ou na sua tradução aqui eu estou usando a NVT, Nova Versão Transformadora, que é uma excelente tradução também. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Você está notando aqui felizes e ele fecha com um salmo. Isso é muito interessante. Ele está fechando com bem-aventurado aquilo que ele começou no Salmo 1, com bem-aventurado. Ele fala da teologia negativa no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Teologia negativa, que eu não devo fazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Começa com bem-aventurado e termina com bem-aventurado. Isso é uma figura de linguagem, não. Um recurso linguístico do discurso, que se chama discurso de envelope, ou seja, no início e no final eu ponho o assunto e no meio eu discuto sobre esse assunto. É um envelope que se chama inclusio. Então eu estou incluindo no meio explicações sobre o que eu vou falar no início e no final. Começo com bem-aventurado e termino com bem-aventurado. O bem-aventurado aqui foge dos caminhos do mal, medita na lei do Senhor de dia e de noite e fecha com o quê? Se submetendo ao ungido do Senhor, que a palavra significa em hebraico Messias, que no Novo Testamento é Christos, em grego, que é a mesma coisa, ungido do Senhor. E nós vamos entender isso neste salmo. Você vai hoje talvez tirar uma dúvida que você sempre teve nas Escrituras. E eu vou ajudar você a entender uma coisa muito interessante hoje. Talvez você tenha uma dúvida muito grande, como eu já tive. Então, dá para entender, começa e termina o Salmo 2 falando sobre esse bem-aventurado, ou seja, felizes, porém, os que nele se refugiam no Senhor. O grande problema, muitas vezes, das nossas vidas é que nós não nos refugiamos no Senhor. Nós criamos os nossos refúgios e aí não vai dar certo.
Então, o Salmo 2 vai falar sobre este que é o Rei dos Reis, que tem que se submeter a ele. Vamos analisar, então, o Salmo 2 e buscar algumas aplicações importantes no dia de hoje. Primeira parte, palavras e dados importantes. Primeira palavra importante aqui que eu queria trabalhar é ungido, que é o Messias. E eu fiz uma pesquisa no dicionário do Tremper Longman III, que ele editou, que é o dicionário de imagens bíblicas. É muito interessante, infelizmente agora, até hoje só tem em inglês. O que significa a palavra ungir? Ungir significa derramar ou esfregar óleo numa pessoa ou em um objeto. Então, a palavra ungir significa derramar. Principalmente você vai ver na Bíblia o uso de derramar, mas também esfregar, passar o óleo no objeto. E nós vamos ver que no Antigo Testamento, na cultura veterotestamentária, a prática da unção se dá a reconhecer de algumas formas especiais. Por exemplo, para lugares. Gênesis 28:18 vai falar o quê? Que Jacó ele unge ali um monumento ao Senhor de pedras. Ele está caminhando para Padã Arã, a região do Labão, que dizem também um lambão, né? Labão e Jacó pesando os dois, né? Em honestidade se equivalem. Então, lugares ungidos, você vê derramado óleo, ungir é derramar. O templo e seus utensílios, lá em Êxodo 49:10 fala, Deus orientando Moisés para ungir, ou seja, mostrando que aqueles móveis ali e aqueles objetos não devem ser usados em outra coisa. E tem a ver com a palavra santidade, né? Santidade tem a ver com a palavra de separação. Já notou que cada casa tem uma louça que só se usa em jantares ou almoços especiais, quando tem uma visita em casa, coloca aquela louça diferenciada, não é a louça do dia a dia, aquele prato que todo dia a gente usa, que já está bem gasto de tanto lavar. Então, quando fala da santidade, a separação não significa pureza, dá para entender em primeiro lugar? Significa separação. Do templo e seus utensílios, as vestimentas de Arão, Levítico 8:30. Também os reis eram ungidos para tomar posse, e a gente tem o exemplo do rei Davi, que foi ungido por Samuel, que foi derramado um chifre de azeite na cabeça dele. Sacerdotes também eram ungidos, você vai ver isso, por exemplo, em Êxodo 28:41, Levítico 8:12. Os filhos de Arão foram ungidos para o serviço sacerdotal, indicando que aquele óleo ali mostrava que aquele era separado para o serviço sacerdotal. E também os profetas, 1 Reis 19:16, tá ali, por exemplo, a unção de Elias, a unção de Eliseu, era feita a unção com óleo para mostrar a separação para o uso de Deus. Então, especificamente, é uma prática utilizada como sinônimo também para um chamado ou escolha individual, como eu falei, seja de um rei, de um profeta ou de um sacerdote. Então a pessoa era chamada e Deus a capacitava para isso. Mas a marca ali, fisicamente olhando, era a unção com óleo, derramado óleo sobre aquela pessoa. E aqui no Novo Testamento nós também temos o quê? O fundamento espiritual do ministério de Jesus, Lucas 4:18, Atos 10:38, Hebreus 1:9, vai mostrar o quê? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi derramado sobre Jesus. Isso é muito legal, muito legal. Por quê? Porque já tinha sido falado lá no Antigo Testamento, e nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar sobre esse Salmo 2, quando nós usamos, daqui a pouco nós vamos ver isso, a palavra que foi dada, né? Ou seja, eu hoje te gerei, né? Eu hoje te gerei. Que coisa é essa? Que eu hoje te gerei isso. Uma das marcas lá do Novo Testamento que nós vamos ver, por exemplo, a unção de Jesus com o Espírito Santo, foi uma marca que Deus deu, um sinal que Deus falou para João Batista, aquele sobre quem viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba,
é o sinal do ungido de Deus, está vendo? Unção, ungido do Senhor. E o trabalho espiritual também que Deus realiza na vida dos crentes. Você vê em 2 Coríntios 1, 21 e 22, 1 João 2, 20 e 27, falando desse derramar do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem tabernaculizar, ou seja, vem fazer de nós um tabernáculo, vem morar, como ele morava ali no tabernáculo, né, se manifestava. E é o que acontece no Novo Testamento. Veja, os judeus esperavam um Messias belicoso, forte, libertador, porque o ambiente era um ambiente de opressão do regime romano. Então os judeus tinham essa efervescência da vinda do Messias, que a coisa só ia piorando. E a própria nação de Israel é essa nação ungida. Ela foi ungida por Deus porque foi abençoada. Desde Gênesis 12, Deus vem falando, separando através de Abraão essa nação. Então, nesse sentido, Israel também é uma nação ungida do Senhor. E aqui, neste salmo, especificamente, tem indicação de que o ungido, que no hebraico eu falei Messias, iria dominar sobre todas as nações da terra com cetro de ferro. Então, ungido significa o quê? A realeza daquele que ia dominar sobre todas as nações. Que nós sabemos no Novo Testamento que esse é o Jesus Todo-Poderoso, ia dominar com cetro de ferro. Veja, muito interessante aqui, dá uma explicação. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Então, no Evangelho de Mateus, no início do Evangelho, você vai ter uma genealogia. O início da genealogia vai começar dizendo que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi. E lá embaixo vai mostrar, depois da filiação, mostrando, chegando a linhagem desses dois, de Abraão e de Davi, chegando até José, que foi meio pai, o padrasto de Jesus. Logo após isso, vai mostrar como Jesus foi formado. Ele não foi formado por conjunção carnal normal, que todos os pais têm os filhos pela conjunção carnal. Não foi assim, porque o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Essas três coisas eu queria dar uma explicação agora. Primeiro, por que fala que Jesus era filho de Davi? Quando fala filho de Davi, é o quê? A promessa que foi dada em 2 Samuel 7,16, que sempre Deus haveria de manter um descendente de Davi no trono, no seu trono logo após a sua morte. E Davi ficou muito feliz, e a humildade de Davi é uma coisa espetacular. Então, quando Jesus nasce, ele é chamado de filho de Davi. Por quê? Porque Jesus é o Messias prometido. E diz que ele sempre se sentaria no trono. A pergunta é como todos esses iam se sentar e não ia ter fim essa linhagem de reis, dessa realeza. Como? Veja, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, está vivo. Então se cumpre em Jesus, o filho de Davi. A segunda coisa, então, se cumpre o Messias que Israel espera, que a marca dele é essa. Segunda coisa, por que filho de Abraão? Porque esse Messias não é rei somente, e esse Salmo 2 fala sobre isso, não é rei somente sobre Israel, é rei sobre todas as nações, e todas as nações têm que prestar continência a esse rei, beijar esse rei que é filho do Deus Todo-Poderoso, para que ele não domine com ira sobre essa pessoa, ou sobre esse reino. Filho de Davi, linhagem eterna, e Jesus ressuscita. Segundo Abraão, por quê? Porque o reinado é universal. E em terceiro lugar, é o quê? Esse rei não é somente rei, ele não é somente um rei universal, mas ele também é Deus. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e ele é filho de Deus. Não é maravilhoso isso? E isso está lá no capítulo 1 de Mateus, toda essa concatenação de ideias, de personagens dessa linhagem que a gente olha assim, mas para quê? Filho de quem? Filho disso? Filho... Para mostrar de onde que vem e a promessa se cumprindo
em Jesus Cristo. E como rei, depois os reis magos vão lá e adoram o Senhor. Jesus é o rei, Senhor e Messias prometido, mas não é só para Israel, é para todas as nações, porque ele disse para Abraão: Deus, em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso é muito legal. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e ele é Deus também no ventre daquela adolescente até então desconhecida e a mulher mais conhecida hoje de todos os tempos, Maria, que foi agraciada por Deus, né? Então, Jesus não fica na morte, então ele cumpre também. Ele é o Deus, Messias, Rei. Por isso que eu parei para falar o que é ungido. Ou seja, quando Jesus está sendo ungido ali pelo Espírito Santo, ali é uma marca para João Batista, que é o Messias. Você é meu filho e hoje eu te gerei. Essa é uma frase, irmãos, que dá muito debate e muita complicação. Para mim não tem complicação nenhuma. O que significa isso, irmãos? Será que Jesus foi gerado no dia do nascimento dele como homem? Ou será que Jesus foi gerado no momento da ressurreição? Ele nasceu ali como Jesus Todo-Poderoso. Será que é isso? Veja, em João 8,58, Jesus é descrito como eterno. Então, o que João 8,58 está falando? Antes que Abraão fosse, eu era. Então, ele vivia antes de Abraão. Como? Se ele não tinha nem 50 anos, os judeus falavam. Porque Jesus é antes de se tornar homem, ele já é o Senhor. Para entender, ele é eterno, ele é Deus. Então, quando fala, tu és meu filho e hoje te gerei, não foi no nascimento de Jesus, porque a Bíblia ela não se contradiz. E ele mesmo afirma isso também em João 10,30, que ele vai falar que eu e o Pai somos um. Ele é Deus também, e um dos atributos é a eternidade. Então, ele não nasceu no tempo. Então, tu és meu filho e hoje te gerei, alguma outra coisa. Jesus também é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque ele recebe adoração. Ele recebe a adoração das pessoas. Lá em Mateus 8,2, Mateus 8,9, Mateus 8,18, 14,33, vários textos aqui. E também ele, como Pai, pode salvar e pode condenar. Então, atributos de Deus. Veja lá no final do Apocalipse, o anjo que recebe a revelação de Deus está passando para João, João, se ajoelha 2 vezes para adorar o anjo. O anjo não aceita adoração, porque ele não é Deus. E ele diz para João que eu sou conservo teu, adora somente a Deus. Mas para Jesus, Jesus aceita adoração, porque ele é Deus, é espetacular. E um texto elucidativo que eu quero colocar na tela agora para vocês, está aqui, eu vou me diminuir aqui. Veja esse texto aí, né? Lá de Atos 13:33. Lucas está reproduzindo uma pregação de Paulo em sua primeira viagem missionária, e ele está ali na Antioquia da Pisídia. E ele afirma o quê? Paulo pregando ali para aquela sinagoga. Ele entra na sinagoga. É um costume, porque Jesus falou, vá primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E ele estava obedecendo. E diz lá no 32, veja, 13:32, ele fazendo um discurso ali na sinagoga. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados, a promessa no Antigo Testamento. E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. Então ele está falando da marca daquele que estava para vir. E a marca foi o que? A ressurreição desse Cristo. E isto que o segundo salmo, agora ele falando sobre o salmo que nós estamos hoje em tela, a respeito dele, o segundo salmo diz, você é meu filho, eu hoje te gerei. Então Paulo está interpretando aqui esse texto do Salmo 2 no Novo Testamento. E esse relato está dizendo o quê? Está dizendo que esse Jesus, deixa eu aumentar aqui a tela de novo, esse Jesus que foi ressuscitado, ele está falando que essa ressurreição, no Salmo 2, o apóstolo Paulo faz a interpretação de quê? De que essa ressurreição é o gerar que está sendo falado no Salmo 2. Dá para entender?
Então Jesus é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele é o primeiro fruto de uma ressurreição. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele está falando o quê? Essa ressurreição vai acontecer conosco também. E Paulo diz aos Tessalonicenses, então as primícias são os primeiros frutos de muitos que ainda virão. Olha só que lindo. E Paulo diz agora o quê? Em 1 Coríntios 15, que nós fazemos parte dessa colheita que ainda virá. Os primeiros frutos, o primeiro fruto, que é a primícia, foi Jesus Cristo, mas virão os outros. E aos Tessalonicenses ele fala o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Significa exatamente o cumprimento de quê? Dos outros frutos que virão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Assim como Jesus tem um corpo espiritual, Paulo também fala que nós teremos um corpo espiritual. Assim como Jesus veio como homem, nós também vamos ter o nosso corpo também transformados à semelhança do corpo de Cristo. Não é maravilhoso isso? Então, o que o salmista está falando? Esse relato de Lucas mostra que o salmo está sendo indicado como uma profecia para o quê? Para a ressurreição de Jesus, que é a marca do Messias. Então, quem ressuscitasse desse jeito ia ser o Messias. É isso que Paulo está falando, que Jesus era uma marca em Jesus, o escolhido de Deus, o ungido do Senhor, que os judeus esperavam que ele seria ressuscitado. E mais à frente ele vai colocar aqui, deixa eu mostrar o outro texto desse mesmo capítulo de Atos, que ele vai dizer o quê? Veja aí que ele está repetindo em Salmo 16:10. Então, Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E eu escrevo aqui, assim, a ressurreição de Jesus é explicada também por Paulo neste Salmo, o 16:10, mostrando que o seu corpo não seria deixado para os vermes consumirem. Jesus cumpre a descrição do Salmo 16 também. Por isso que Jesus é designado pelo apóstolo como Messias prometido, ou ungido de Deus, filho do Rei do Universo. E como foi visto também no texto de Mateus, como igual a Deus, pois nasceu do Espírito Santo, meus irmãos. Está vendo? Talvez você tinha uma dúvida grande em relação ao seu texto, e Deus nos tirou na interpretação da palavra. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Qual é o chamamento de atenção que eu tenho aqui? Preste atenção. Quando você estiver lendo a Bíblia, pode acontecer isso com você. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, tirar da sua cabeça a interpretação. Isso é o que as seitas e heresias fazem. Coloca daqui da cabeça para a Bíblia e lê o que quer. Isso é um perigo. Isso é chamado de exegese, ou seja, jogar algo para dentro. Tá aumentando ali o que o texto está dizendo. Você fica feliz se alguém te contar, se você contar uma história para a pessoa e a pessoa passar outra história para outra? É o que acontece com muitos crentes. Porque é muito difícil. Não é difícil. É só você estar lendo a Bíblia, tu és meu filho, hoje te gerei. Você perguntar o que quer dizer isso? E não ir dizendo o que é. Tem gente que fica chutando. Tem gente, irmão, parece aquele cara que está fazendo prova de concurso. Que o outro falou, como é que você está? Ele falou, estou com as pernas cansadas. É porque eu chutei o tempo todinho. Tem crente que chuta. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo nada disso. Se fosse para falar, Jesus nasceu no tempo, a gente está falando uma heresia, porque a Bíblia toda diz que Jesus é o quê? Principalmente o Novo Testamento. Eterno e igual ao Pai. Entende isso, irmãos? Você tem que tomar cuidado com essas coisas, e é simples. Tu és meu filho, hoje te gerei. O que quer dizer isso, Senhor? Não ir tomando logo. Você vê que eu fui lá para o Novo Testamento. Isso é difícil? Não, irmãos. Isso é o quê? É respeito pelo texto. Só isso. E nós temos que aprender a sermos educados no texto. E a outra palavra importante é sujeitar-se. Sujeitar-se.
O que significa essa palavra no original? E aqui tem a tradução beijem o filho. Né? Também no verso 12, beijar o filho, ou se sujeitar ao filho, na tradução que eu trouxe aqui na NVT. Essa palavra significa, tem a ideia de fixar. E a raiz primitiva dessa fixação tem a ver com fazer fogo, acender, queimar. Gente, aí fica a pergunta, o que tem a ver com se fixar com fogo, com acender fogo, com luz? Gente, tem a ver que essa palavra é usada, o hebraico é prático. Então o judeu, quando saía em caravana, viajando, viveu muito tempo em tendas, né, os patriarcas, depois o povo de Israel, na sua peregrinação, e traz a ideia de que do lugar onde eles paravam para descansar, ou para pernoitar, ou para passar algum tempo, eles acendiam fogo. Então significava que eles estavam se fixando naquele lugar. Então era comum o acendimento de fogo, né? Iluminar o ambiente, poder conversar, se divertir com os familiares, com os amigos que estavam ali. Porém, no texto há uma tendência de que dos governantes da terra de não se fixarem, tá vendo aí? Não se fixarem, o quê? Ou não se submeterem ao Deus Rei Pai e ao seu ungido, que é o Deus Rei Filho. Nós vimos quem é. Portanto, irmãos, pode ser que a Bíblia esteja traduzindo esta palavra sobre alguém que deve fixar sua vida no temor desse rei. E no final deste salmo fala sobre isso, ou seja, se sujeitar a ele. Você vai ver aqui no final, vou voltar para o texto, e nós vamos reler essa parte, e você vai ver, veja aqui, ó, eu vou me diminuir de novo. Tá? Então no texto aqui, ó, olha aqui, o rei proclama decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje te gerei. Basta pedir, lhe darei as nações, tal. Verso 9, você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Ou seja, se fixem debaixo da autoridade desse Senhor, desse ungido. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com temor. Aqui, ó, temor e tremor. Sujeitem-se ao filho, né? Tem outra tradução que fala beijem o filho, na revista atualizada, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Tá vendo, meus irmãos? Então, tem a fixação, deixa eu aumentar de novo a tela, a fixação desses reis na obediência ao Senhor. É essa fixação que eu estou falando. Então o texto significa isso. Olha que coisa linda, de uma luz, de um acender fogo, tem a ver da fixação de alguém numa viagem, ou fixação de uma cabana. Isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com esse texto de que nós devemos nos submeter a este rei, nos sujeitar. Meus irmãos, e um exemplo claro disso é a respeito do rei Davi. Esse monarca, meus irmãos, que é espetacular, um homem humilde. Davi é um homem humilde. Ele reconhece a sua fraqueza. Quando ele errava, ele pedia perdão. O Salmo 51 é espetacular. De um servo de Deus, que pisou na bola, mas voltou atrás. É um homem maravilhoso. Por isso que a Bíblia chama ele de um homem segundo o meu coração. E aqui, exatamente um exemplo claro do respeito de Davi, de se sujeitar a esse ungido. Né? Quando fala, por exemplo, beijem o filho, não está querendo falar de adoração, mas o rei tinha tanto a bênção de Deus sobre ele que era considerado filho de Deus. E nesse salmo, no momento que está sendo escrito, irmãos, duvido que o salmista está pensando no Messias todo grandioso, como Jesus se manifestou, porque tem na Bíblia uma coisa chamada revelação progressiva. E essa revelação ainda não tinha sido ampliada do tamanho que nós vamos ter no Novo Testamento. Por exemplo, nós usamos aí uma revelação, que Paulo fez uma releitura deste salmo, mostrando o que é que Jesus foi gerado ali, o Filho de Deus foi gerado, que nós vimos. Então não era adoração, era um respeito por esse monarca que foi colocado por Deus. Tanto é
que Davi, ele se submete ao rei Saul, foge, tem possibilidade de matá-lo, e o que é que ele vai fazer? Veja aqui 1 Samuel 24:6, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido, aqui ó, ungido do Senhor. É isso que é importante que você entenda. Então ele não toca no ungido, porque o povo no Oriente até hoje se prostra diante do rei e beija os pés, porque isso não está adorando. Você está o quê? Respeitando essa figura que é representante de Deus ali para aquela nação. Dá para entender isso? Isso é importante demais que você entenda essa verdade do ungido. Então, nós vimos aí o que significa ungido, fizemos a releitura com o Novo Testamento, vimos o que significa tu és meu filho, eu hoje te gerei, e o sujeitar-se, que significa isso tudo que eu falei agora. Essas três coisas são essenciais para o entendimento deste salmo. E aqui, meus irmãos, a segunda parte do nosso estudo, o gênero literário utilizado pelo salmista. Além do gênero poético, qual é? Esse é um salmo conhecido como salmo de realeza. Quais são as características do salmo de realeza? E Harman diz o seguinte, Alan Harman, tá, que escreveu os salmos da cultura cristã, eles afirmam que o Senhor reina. Esses salmos também, então, o reinado do Senhor. Este reinado é eterno, nós vimos aqui. Este reinado é sobre o mundo inteiro e não só sobre Israel apenas, nós já vimos. O Deus de Israel é exaltado como rei universal em Sião. É de Sião que esse rei vai reinar sobre todos. E o Salmo trata exatamente desses dois reis, o pai e o filho, o sucessor. No caso de Jesus não é o sucessor. Nós sabemos que os dois são eternos. E diz aqui no verso 2, os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, o primeiro é o rei pai, o segundo é o rei filho. E nós vimos exatamente essa manifestação da profecia de Deus para Natã. Possivelmente esse salmo foi escrito neste ambiente davídico. Então, dessa profecia de Natã, e talvez o salmista tenha escrevido esse salmo firmado nessa profecia de Natã, que dizia que os descendentes de Davi iam se manter para sempre no trono. E Jesus cumpre isso, porque Jesus não morre mais, ele morreu, mas ressuscitou. Isso é muito legal. Veja, em Atos 13, 36 a 39, eu vou colocar você de novo aqui na tela, para você ter noção agora desse texto com a releitura de Paulo. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, Paulo está falando que é esse aí que não provou corrupção, é o Messias, o Deus, Rei, Filho. A terceira parte, a divisão deste salmo. Vamos voltar aqui para você acompanhar a divisão deste salmo. Veja, a divisão deste salmo. Podemos dividir o salmo em 4 partes. Primeira, introdução, a rebelião das nações contra o Senhor e contra o seu ungido, de 1 a 3. A atitude soberana de Deus nos céus, versos de 4 a 6. Deus zomba da atitude arrogante dos homens. Deus se ri, Deus zomba e mostra que é uma atitude tola. E o decreto do Deus Rei Pai, dos versos 7 ao 9. E a regência do Deus Rei Filho na terra, 10 a 12. Inclusive, se a gente se fixar nisso, ou seja, na submissão ao Senhor, nós vamos ter uma vida verdadeiramente feliz. E aqui você está vendo a mensagem. E na mensagem, aqui, deixa eu aumentar de novo aqui,
você quer ganhar esse livro aqui, ó? Veja aí, do pastor John Piper, Moldado por Deus. Eu falei, eu tenho falado da importância do livro dos Salmos para moldar o nosso caráter. É sobre isso aqui que o livro vai falar. Que tanto judeus como cristãos, ao longo da história, buscaram no livro dos Salmos a meditação na lei do Senhor de dia e de noite para moldar o seu caráter. Já são salvos, mas estão sendo moldados pelo Senhor. E o livro dos Salmos fala sobre isso. Pessoas que falaram a verdade para o Senhor, rasgaram o coração e buscaram a suficiência no Senhor. Então, você quer esse livro aqui? Moldado por Deus, do pastor John Piper. Nós vamos fazer um sorteio deste livro. E como vai funcionar? Você tem que mandar para o WhatsApp da igreja. Nós vamos dar meia hora. Terminou a mensagem da IBD. E aí nós vamos entrar com a ceia do Senhor. Nós vamos cear hoje juntos. E aí o que vai acontecer? Você vai ter meia hora do término da IBD para responder qual a mensagem desse salmo. Irmãos, eu quero que você se esforce, você crie o hábito de resumir aquilo que você está lendo. Porque isso é um grande ganho para você. Tá ok? E aí você vai mandar para o zap da igreja. Então, quando eu terminar, deu meia hora, eu vou dar a resposta e vou dar o resultado. Eu vou pegar os nomes que me mandaram e vou fazer um sorteio deste livro, Moldado por Deus, do pastor John Piper. E você vai poder ler esse livro. E a pergunta é: qual é a mensagem deste salmo? Qual é? E eu peço para você participar. Semana passada foi muito legal, as pessoas participaram, vocês tiveram uma participação muito, muito legal, porque muita gente dando assim, né? Olha, o salmo quer dizer isso, eu tirei isso aqui. Muita gente falou muita coisa boa que tem a ver, e isso é treino, né? Tiveram frases assim em cima, perfeitas. Isso é muito legal. Então, lembrando, meia hora depois que eu terminar a EBD, você tem meia hora, até meia hora, para me dar a resposta da mensagem. E nós vamos fazer o sorteio, depois eu vou dar o resultado e vou dar esse livro para a pessoa que fez esse trabalho aí, ok? As aplicações desse salmo, irmãos, eu quero trazer duas aplicações importantes. Primeiro, Deus Pai, que é Rei, e Deus Filho, que é Rei, o Messias, são soberanos sobre todos os governantes do mundo, irmãos. Quem governa não é uma nação, a nação que está agora em voga, ou que ganha guerras, não é nada disso. Ou que tem um comércio muito poderoso, não é nada disso. Quem governa realmente é o Senhor, e o Senhor reina sobre todos, sobejanamente. E a segunda coisa, precisamos saber que toda a autoridade que recebemos do Senhor que recebemos para uma liderança vem dele e deve ser reconhecida. Nós devemos ser gratos. Se tem um cargo de liderança, seja onde for, precisamos nos lembrar que estamos ali para servir e honrar a Deus. Nós estamos honrando o Senhor o tempo todo. Como assim, Elias? Primeiro perguntando se Deus está se agradando da minha liderança, seja onde for, em casa, no trabalho, na igreja. Será que eu tenho liderado como Deus lidera o seu povo? Ou seja, tomando conta, orientando, tendo perseverança, tendo paciência. Será que eu tenho sido assim em casa, no trabalho, aqui na igreja? Se tenho sido justo, respeitoso, né, e aberto ao crescimento na minha função? Será que eu tenho feito isso? Será que eu aceito críticas? Como eu reajo às críticas? Isso mostra muito do nosso caráter, né? As pessoas falam: com quem que você está falando? Já falou isso, meu amigo? A humildade passou longe. E diz na Bíblia, repetindo lá no final em Tiago, repetindo Provérbios: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Deus é contra o soberbo. E diz na Bíblia também em Provérbios que Deus conhece esse soberbo de longe.
se tenho glorificado a Deus na minha liderança. Segundo, não posso ceder às possíveis injustiças de chefias maiores sobre mim. Imagine se uma chefia está liderando e ele quer que eu faça uma coisa errada. Eu não posso fazer. E eu não quebro a liderança de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque quem está liderando sobre mim quebrou e eu não posso quebrar. Por exemplo, um marido que chega para uma esposa e fala para ela: vamos enganar tal coisa aqui, vamos maquiar esse resultado. A esposa tem que falar não. E olha que Deus disse que o marido é autoridade sobre a esposa, que é o cabeça. Tem gente que tem muita dificuldade com isso, irmãos. Pensa que cabeça é para pisar na esposa, para bater, para gritar, para ameaçar. Não é nada disso. É pelo contrário. Diz na Bíblia que o marido tem que seguir o exemplo de Cristo, que é o quê? Cristo deu a própria vida pela igreja. Você daria a sua vida pela sua esposa? É isso. Proteger, lavar ela com a água pura da palavra, como o sacerdote fazia antes de oficiar ali no tabernáculo, para apresentar essa esposa como a noiva de Cristo, com uma igreja sem ruga, sem mácula, né? Mas ataviada para o seu Senhor. Você vê uma mulher alegre, uma mulher casada, é porque o marido está fazendo esse papel de Cristo. E o da esposa é o quê? Ser submissa ao marido. O que é submissa? É uma missão abaixo da dele. Você tem que estar junto com o seu marido. Tem mulher também, irmãos, que desagrada a Deus. Como? Fala mal do marido, faz chacota do marido, né? Desrespeita o marido, quebra a autoridade do marido em frente aos filhos, em frente aos vizinhos e assim por diante. Não é assim. Então, como eu estou debaixo, a mulher está debaixo da autoridade do marido, o marido quer fazer uma coisa errada, ela tem que desobedecer o marido porque ela está obedecendo a Cristo. Dá para entender isso, irmãos? Cadeia de autoridade. Né? Se o chefe, eu atendo o telefone e o chefe manda eu mentir, o que é que eu vou fazer? O que Deus manda eu fazer? Não mentir. Não mintais uns aos outros. O que é que eu tenho que fazer? Olha, o chefe não pode atender no momento. Ponto. Né? E já aconteceu isso comigo. A pessoa não gostou, mas eu tive que fazer a vontade do Senhor. Não posso ceder à corrupção. Tenho que liderar para cima, como hoje se fala muito. Liderar, ou seja, dar os princípios bíblicos para o meu chefe também nas minhas atitudes. Tentar levar as chefias maiores para a vontade de Deus com sabedoria e com firmeza. E Deus vai ser glorificado. O Salmo fala sobre isso, que Deus é autoridade sobre todos, inclusive sobre a minha vida, sobre a minha liderança. Eu só tenho liderança por causa do Senhor. Irmãos, chegamos ao final desses 8 estudos sobre o livro dos Salmos. E o saltério é como se fosse um portal de acesso a todo o conteúdo dos 150 salmos. E esse portal é formado por 2 bases, o Salmo 1 e o Salmo 2. Esses que dão a entrada do livro dos Salmos. No Salmo 1, aprendemos 2 orientações para termos uma vida realmente feliz, ou seja, fugir do caminho dos ímpios e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. No Salmo 2, nós recebemos mais uma virtude para a nossa felicidade verdadeira, ou seja, precisamos reconhecer e nos prostrar diante do Senhor e fixar a nossa vida debaixo da autoridade dele e do seu ungido, que é o Messias que nós vimos em todo o tempo, e nós vamos ter uma vida realmente feliz. Essas 2 posturas nos permitirão provar a santidade de Deus sendo desenvolvida em nossas vidas. Nós vamos ter uma vida verdadeiramente feliz e vamos ter uma vida santificada pelo Senhor. É isso que os Salmos nos trazem como ganho geral, o ganho mais importante, que nós possamos praticar o que nós aprendemos, irmãos, nestes Salmos, e eu espero que você agora, ao ler o livro dos Salmos, você tenha um entendimento muito maior. Nós vamos terminar a nossa participação aqui lendo de novo. Eu gosto de fazer isso para que a gente tenha um entendimento maior nessa segunda leitura. Por que as nações se enfurecem tanto? Que eu vou beber minha aguinha.
Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, ou eu hoje te gerei, ou eu hoje o gerei. Nós entendemos isso hoje. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam no Senhor. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar com esse texto, com esses estudos no livro dos Salmos. Eu espero que você tenha aproveitado e aproveite, porque constantemente nós vamos estar lendo a Bíblia e especificamente o livro dos Salmos. Eu espero que você use, tenha essa sensibilidade de ver as figuras, de ver o paralelismo, se é uma ênfase, se é um contraste, né? Ler com os olhos de uma poesia. Então, assim, eu espero que você tenha aproveitado e que você seja bem-aventurado. Seja uma pessoa verdadeiramente feliz e uma pessoa verdadeiramente santificada pelo Senhor. Que Deus possa te abençoar você e a sua família. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te bendizer, que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor possa usar esses estudos que estão gravados, podem ser revisitados, Deus, para o crescimento dos teus servos e para a conversão daqueles que me ouvem, que ainda não têm certeza de salvação. Eu quero te agradecer, Pai, nesta oportunidade, por todos esses estudos, estas semanas que passamos juntos. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Lembrando que semana que vem nós vamos começar com o estudo dos tabernáculos, para depois passarmos para Levítico. Por quê? Porque nós vamos ter um entendimento do livro de Levítico muito melhor. Tá ok? Então que Deus possa te abençoar. Lembrando, daqui a meia horinha, tá? Vá mandando a mensagem. Qual a mensagem deste Salmo 2? Mande para o WhatsApp da igreja. Nós vamos estar fazendo um sorteio deste livro aqui, Moldado por Deus, do pastor John Piper. Tá ok? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Mande para seus amigos, que é um livro muito gostoso de ler e de aprender, o livro dos Salmos. Espero que você esteja aproveitando, que você aproveite muito, e vamos nos encontrar com a graça de Deus na semana que vem, para estudarmos o tabernáculo e depois continuarmos no livro de Levítico. Muita gente tem dificuldade, não é por acaso. É um livro que exige um cuidado muito grande. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor nos ajude na próxima série. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Tá vendo? Orei 2 vezes para ficar bem orado aí. Um abraço para vocês e nós nos encontramos. Até a próxima. Um abração.
Meus irmãos, queremos louvar a Deus nesta manhã de domingo, porque nós temos aqui a alegria de nos reunirmos para cear. Você recebeu o cálicezinho, você recebeu o pão. Na entrada da igreja nós tivemos o privilégio de estarmos nos confraternizando, inclusive tanto tempo sem nos vermos. Queremos que Deus abençoe a sua vida. Você já está com o cálice, você já está com o pão. Vamos participar da ceia do Senhor. Algumas coisas importantes para nós participarmos da ceia do Senhor. Primeira coisa, quem deve participar da ceia do Senhor? Aquele que é crente em Jesus Cristo, aquele que já teve uma experiência de novo nascimento. Segunda coisa, que tenha um compromisso com o corpo de Cristo. Você já viu alguém casar com outra pessoa só com o corpo e não com a cabeça, ou só com a cabeça e não com o corpo? Pois é, nós casamos com o Senhor Jesus e com o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor. E nós passamos a fazer parte da membresia do corpo de Cristo no momento que nós nascemos de novo. Mas tem algo muito importante que é o batismo, a classe de batismo, que nós explicamos, inclusive, o que é a ceia do Senhor. Então, nós orientamos que a pessoa seja nascida de novo, a primeira coisa é essa, e, em segundo lugar, a pessoa possa fazer parte de uma igreja sendo batizada ativamente para não incorrer em erros básicos da ceia do Senhor. Terceira coisa, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor tem um movimento para o passado, um movimento no presente e um movimento para o futuro. O movimento para o passado significa o quê? Lá desde Moisés, que foi falado, e antes mesmo do Gênesis, mas de uma forma mais específica, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou que eles pegassem um cordeiro, as especificações de um ano, macho, sem defeito, e imolassem esse cordeiro, ou seja, matassem esse cordeiro, derramassem o sangue, e esse sangue fosse passado nos umbrais e nas vergas das portas da casa dos israelitas, porque Deus falou, onde estiver esse sangue, o anjo da morte não vai passar. E foi o que aconteceu. Então, essa foi a primeira Páscoa judaica. E Jesus, então, olhando para o passado, é o cumprimento desta Páscoa judaica. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nos disse o seu servo João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cumprimento da Páscoa judaica. Se o tipo é esse cordeiro, o antítipo, que é o cumprimento desse tipo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse cordeiro. Então, no tempo presente dessa última ceia, Jesus está remontando ao cumprimento desta Páscoa, porque o sangue de Jesus é que tira o pecado e também afasta a ira de Deus Pai
da vida de uma pessoa. Então, aonde tem essa marca do sangue, ou seja, o novo nascimento, tem ali o quê? A marca de que há uma pessoa que é filha do Senhor. E o movimento futuro significa o quê? Que a Bíblia diz no Apocalipse que nós vamos tomar essa ceia com Ele e o Senhor vai nos servir. Então, tem um movimento passado, que fala do Cordeiro de Deus, lá do tempo de Moisés. Tem um movimento presente, a última ceia que o Senhor está com seus discípulos. E agora o cumprimento futuro, que é a ceia perfeita, sem pecado, sem o diabo, e nós na presença do Senhor em definitivo. Mas nós não estamos ainda em definitivo com o Senhor. Então a ceia do Senhor simboliza o quê? O derramamento de sangue de Cristo, onde nós nos lembramos, porque foi o sangue de Cristo derramado por causa dos nossos pecados. Então o que levou Jesus a derramar o seu sangue na cruz foram os meus e os seus pecados. A ceia também serve, o significado da ceia então é relembrar isso, rememorar. E em segundo lugar, é uma revisão de vida. Nós estamos aqui lembrando desse grande sofrimento que Cristo teve na cruz, sem ter um pecado, para salvar nós que temos muitos pecados. Então, a ceia também é um momento de nós nos lembrarmos disso e de fazermos uma revisão de vida. Por quê? Porque Deus nos salvou não para que nós pecássemos, como havíamos feito antes. Nós temos que honrar o nome do Senhor. E se pecarmos, devemos pedir perdão. Terceira coisa, como eu devo tomar a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, e Paulo fala isso sobejamente no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, nós não podemos tomar a ceia do Senhor de qualquer jeito. Por quê? Porque nós estaremos como que crucificando Jesus novamente. Então nós temos que examinar o nosso coração, tomar o cálice, comer do pão, mas isso num ambiente espiritual muito mais profundo, que significa o quê? Que eu estou em paz com o Senhor e com a sua igreja. Então, pessoas que estão sem perdoar, pessoas que estão separadas, pessoas que estão brigadas, tem gente dentro da sua própria casa que não conversa um com o outro e depois vai tomar a ceia do Senhor. E aí vem a quarta coisa, as consequências da banalização da ceia do Senhor, que significa esse momento cruento que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário, que é o quê? Tomar a ceia de qualquer jeito, como se Deus não existisse, como se não estivesse o sofrimento de Jesus Cristo causando constrangimento no coração da pessoa, quando ela deixa de perdoar, quando ela tem relacionamentos cortados, quando ela é fofoqueira, quando ela cria um ambiente de balbúrdia onde ela passa. O que a Bíblia diz? Examine-se o homem a si mesmo e tome do pão e beba do cálice. Então, o que é que nós temos que fazer? Nos consertar com o Senhor. E eu falei, você vai lembrar que a ceia é uma revisão de vida. Então, nós devemos fazer isso. Quinta coisa, se tivermos pecados lembrados pelo Espírito Santo, nós precisamos nos consertar com o Senhor e com a igreja do Senhor. Precisamos fazer isso urgente. E aí sim nós devemos participar da ceia do Senhor. Porque três coisas o apóstolo Paulo diz que estava acontecendo na igreja de Corinto. Primeiro, a frieza espiritual, por causa de pecados e banalizar o sacrifício de Cristo. 2, pessoas continuaram tomando a ceia do Senhor, foram enfraquecendo espiritualmente, não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de orar, não tem vontade de fazer a vontade do Senhor. E, em segundo lugar, as pessoas estavam ficando doentes. E isso é uma doença, a gente não sabe qual a doença, o apóstolo não fala isso, mas eu coloco todo tipo de doença, inclusive doenças psicossomáticas. Pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com problemas emocionais, pessoas que têm problemas que carregam talvez há anos. Talvez seja isso. Estão banalizando o sacrifício de Cristo na hora da ceia. E, em terceiro lugar, pessoas que estavam morrendo nesta igreja. Para entender a sequência que vai piorando, primeiro, frieza espiritual, 2, doenças, 3, morte. Irmãos, eu não quero que isso aconteça para a minha vida, para a minha família e para a família do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E depois, se você pedir perdão, se foi de coração, tome a ceia do Senhor.
Porque tem pessoas que pedem perdão, Deus perdoa e ela quer ser melhor do que o Senhor, não se perdoando. A Bíblia diz que o Senhor perdoou e ele passou o sangue dele. Corrie ten Boom, que foi uma judia holandesa que esteve no campo de concentração. Ela e a família dela, inclusive, parte da família dela foi morta pelo regime de Hitler. E ela disse uma coisa muito linda sobre a questão do perdão, que ela teve que perdoar, né, as atrocidades que ela sentiu. Ela diz que Deus joga, como a Bíblia diz, os nossos pecados, quando pedimos perdão, no mar do esquecimento, e na beira desse mar põe uma placa, proibido pescar. Tem crente que muitas vezes está pescando coisas que Deus já esqueceu. Ora, nós estamos querendo ser melhores do que Deus? Não devemos fazer isso. Também é pecado. Ok? Então, vamos orar agora. E a Bíblia diz, Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Depois de semelhante modo, pegou o cálice e disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos. E é o que nós vamos fazer agora. Nesse primeiro momento, como o apóstolo Paulo nos orienta, examinar o nosso coração. E não é examinar o coração do filho, da esposa, não, é o próprio coração. Isso é um exame pessoal com Deus. E depois vamos participar da ceia, ok? Você que está me vendo, que ainda não é batizado, eu te chamo. Você que já tem certeza da sua salvação, venha, nós vamos dar um curso de batismo para você, você pode entrar em contato conosco. Nós vamos fazer isso com muita alegria, é um dos privilégios maiores da igreja, ver uma pessoa convertida. Vamos orar neste momento. Pai, Deus, onde nós estivermos agora, pessoas que estão até fora do Brasil, que o Senhor possa sondar mentes e corações. E nós confessamos os nossos pecados. Eu confesso os meus pecados, pecados de pensamento, pecados de fala, pecados de inclinação, pecados de ação e pecados de omissão também. Que o Senhor me lave, me purifique e me torne apto, Senhor, para participar dessa ceia. O teu sangue que purifica, Senhor. Que a tua bênção que enriquece não traz desgosto. Esteja sobre mim, sobre os meus irmãos, aquele que tem dificuldade de perdoar. Que ele lembre que o Senhor o perdoou por coisas muito piores do que alguém fez contra ele. Nesta manhã, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de domingo, esse domingo especial de ceia, nós pedimos a purificação dos nossos pecados, em nome de Jesus. Assim como o Senhor nos ensinou, e aqui nós temos o cálice e temos o pão, e Jesus, tendo dado graça, partiu, pegou um pão, partiu e deu aos discípulos ali no cenáculo. E assim como o corpo de Jesus foi partido na cruz, trucidado, é impossível um ser humano sofrer, um ser humano normal sofrer tanto como o Senhor sofreu. E ele foi trucidado esse corpo, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. O pão que desceu do céu para dar vida aos homens. E o cálice, simbolizando o sangue de Jesus, que não mancha os nossos corações, mas purifica e torna-nos alvos como a neve. Assim como o Senhor nos ensinou, e temos acesso à presença de Deus Pai, comamos todos do pão e bebamos do cálice hoje. Amém. Assim como Deus nos deu vida e vida com abundância, um novo caminho que temos acesso à presença de Deus Pai, onde o sumo sacerdote, só ele entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia da purificação, no dia do calendário judaico-bíblico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e alguns autores dizem, Flávio Joséfo, por exemplo, diz que ele entrava com uma corda amarrada à cintura, porque só ele podia entrar, e se ele não estivesse
digno ali na presença do Senhor. Ele era fulminado e as pessoas puxavam pela corda, que ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote. Pois eu te digo, irmão e irmã, nesta manhã, você que está acompanhando este culto, na nova aliança não é só o sumo sacerdote. Todos os filhos de Deus podem entrar no Santo dos Santos. E diz em Hebreus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Portanto, eu quero agora fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Que você ore aí com a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. E um dia nós vamos estar perfeitamente na presença do Senhor, como eu falei, o futuro que a ceia nos aponta. A presença do Senhor, completamente. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, queremos te pedir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela obra que tu fizeste, abriste, rasgaste o véu do santuário de cima a baixo e nós podemos entrar na tua presença no Santo dos Santos. Não só o sumo sacerdote, mas todos os teus filhos. E nós te adoramos por isso. E queremos te pedir que o Senhor nos mantenha firme nesse propósito até o dia final. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu espero que você tenha recebido aí o livro, que você tenha acertado a questão da EBD e tenha recebido o livro moldado por Deus do pastor, para mim o maior pastor da atualidade, John Piper. Deus possa nos abençoar. Eu espero que você leia e tenha uma bênção muito grande. E quem não ganhou, irmão, eis que te digo, o mais importante é você participar do corpo de Cristo. E outros sorteios virão. Que Deus possa te abençoar e nos encontramos mais tarde para o culto. Que Deus abençoe. Vamos nos reunir com família e vamos adorar o Senhor também às 7 horas da noite. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima.